Olá pessoal, vamos começar o segundo capítulo da nossa seção de Biofísica das Radiações Ionizantes, a Física dos Radionuclídeos. Nesse capítulo a gente vai estudar as características físicas das principais radiações ionizantes, particuladas e não particuladas, a forma de detectá-las. E no capítulo seguinte, a gente vai estudar sobre os efeitos dessas radiações na estrutura biológica, especialmente sobre o corpo humano. Então, vamos lá. Esse primeiro slide é apenas um resumo histórico dos modelos atômicos propostos ao longo da história. Aqui vamos focar no modelo atômico de Niels Bohr, que é o que vai servir para nós, para a nossa discussão futura aqui dentro desse capítulo. Então, Niels Bohr ele foi o primeiro a introduzir conceitos quânticos para explicar a estabilidade e a origem das linhas espectrais do átomo de hidrogênio. Esse era um fenômeno que os físicos observavam, eles tiravam fotografia desses átomos aí excitados, e viam na revelação dessas fotos linhas espectrais, a gente já vai mostrar na figura seguinte, e não tinha uma explicação. E o modelo quântico de Bohr para o átomo, especialmente para o átomo de hidrogênio, ele veio a esclarecer a origem dessas raias espectrais. Então, vamos discutir um pouco o problema dessas raias espectrais e a implicação aí na biofísica das radiações ionizantes. Esse é um experimento típico. Então, o que você tem aí na figura de cima, você tem nesse tubo o gás hidrogênio e você aplica uma alta voltagem. Isso é, você fornece energia para o átomo. E desse fornecimento de energia se desprende radiação. Você faz essas radiações, essas ondas eletromagnéticas passarem por uma fenda para ser direcionada, e depois que elas passam através de um prisma e se decompõem, atrás você tem um aparato para registrar a interação dessas radiações com a matéria. E ali a matéria, no caso, é um filme fotográfico. E posteriormente eles revelavam e viam essas linhas espectrais que vocês podem olhar ali à direita da figura de cima, que é o espectro visível do gás hidrogênio. Ali onde está E, C, D, A. Esse A, se você olhar da direita para a esquerda, A, B, C, D, E, essas são as camadas nucleares segundo as camadas da eletrosfera, segundo o modelo de Bohr. Você veja que a distância entre A e D é a maior, seria a distância entre a camada K e a camada L. B e C da camada L para M, C a D, M para N e assim por diante. Importante aqui é que, à medida que você vai indo mais para o exterior do átomo, a distância entre essas camadas vão diminuindo. A mesma coisa está sendo mostrada aqui na figura de baixo. Aqui você tem que olhar de baixo para cima. Então veja ali, da camada A para a camada B, você tem o que a gente vai chamar de salto quântico de um elétron, que caso você der energia para ele pular da camada K para a camada L, e aqui você tem que dar uma energia de no mínimo 13,6 elétron-volts. Esse elétron vai pular e eventualmente depois ele volta para o orbital vazio dele e devolve aquela quantidade de energia. Então, nesse diagrama você tem as quantidades exatas de energia, e portanto quantizadas, das camadas eletrônicas. Isso vale para o átomo de hidrogênio, mas vale para qualquer outro átomo. Então, aí, com a teoria do átomo de Bohr, esse enigma para os físicos na época foi revelado. Agora eles tinham uma explicação para as raias espectrais. Então, as raias espectrais, o espectro de um átomo, ele reflete as camadas energéticas da eletrosfera.
E nessa outra figura, ainda reforçando a mesma ideia, cada salto eletrônico, cada salto quântico, dependendo de que camada, para qual camada o elétron salta, você tem a emissão de uma radiação eletromagnética. Ali, por exemplo, vermelha, verde, azul esverdeada, violeta e assim por diante. Então, essas radiações emitidas por um átomo, elas são consequência desses saltos quânticos entre camadas. E como cada camada tem uma quantidade fixa de energia, a diferença entre a energia desse salto vai sair na forma de uma determinada radiação eletromagnética. Então, dos estudos de Niels Bohr acerca da organização do átomo, a gente pode concluir que um elétron pode girar em torno do seu núcleo indefinidamente, sem irradiar energia, o que a teoria eletromagnética clássica não aceitava na época, desde que a sua órbita contém um número inteiro de comprimentos de onda de de Broglie. Então, cada camada eletrônica daquela tem um comprimento de onda exato. Essa órbita é chamada de órbita estacionária, pois nela a onda associada ao elétron é estacionária. E eles encontraram uma relação entre o número da camada e o raio da camada. Então, tudo isso é matemático. E, além disso, na parte de baixo, uma energia associada também. Então, disse que os raios das órbitas circulares são quantizados, discretos, na quantidade de energia que eles dispõem. E os níveis de energia, as várias órbitas permitidas, envolvem diferentes energias do elétron. A energia do elétron no enésimo estado do átomo de hidrogênio pode ser deduzida a partir das leis de Newton e Coulomb, isto é, o que mantém um elétron girando ao redor do núcleo? A atração que o núcleo exerce sobre o elétron, que seria a teoria gravitacional clássica de Newton, mais a atração eletrostática. Como o elétron é uma carga negativa, ele é atraído pelos prótons para o núcleo. Então, a energia cinética dele, que faz ele continuar rodando numa órbita, que depois eles concluíram que é numa órbita elíptica, é dada pelo balanço dessas duas forças. É isso que está sendo mostrado nessas equações. E para a gente o que interessa mais é esse último slide aí com essas conclusões. Então, E1 é o nível de energia mais baixo. E quando o elétron encontra-se nesse estado, disse que o átomo está no seu estado fundamental. Quando o elétron está em estados superiores, E2, E3, E4, disse que o átomo está no seu estado excitado. O estado excitado, quando o elétron consegue saltar para o estado excitado, esse estado ele é muito rápido. O elétron logo volta para o seu estado fundamental. A tendência é que ele sempre volte para o estado fundamental. As energias desses níveis são todas negativas, significando que o elétron não possui energia suficiente para escapar do átomo. À medida que n cresce, o número da camada cresce e ele vai se afastando do núcleo, a energia se aproxima de zero, até que para n tendendo ao infinito, a energia tende a zero. E o elétron não se encontra mais ligado ao núcleo. Então aquele núcleo não exerce mais influência sobre o átomo. Quando o átomo se encontra em seu estado fundamental, são necessários 13,6 eletronvolts, essa quantidade de energia, para levar o elétron até E igual a zero, isso é, retirar ele da influência do núcleo. Essa energia é chamada de energia de ionização do átomo de hidrogênio. Como a gente viu no raio-x, o raio-x ele tem energia suficiente para ionizar um átomo, quer dizer, retirar um elétron desse estado fundamental dele na camada K. Energia de excitação é aquela necessária para levar o elétron do estado fundamental a qualquer outro estado excitado, sem necessariamente retirar ele do átomo. Então, se jogar ele para uma camada mais externa, ele fica no estado excitado e logo ele devolve essa energia. A propriedade natural de todos os átomos é permanecer no estado fundamental, mas se por algum meio são excitados, os elétrons retornam, na maior parte dos casos, ao estado fundamental num tempo muito curto, da ordem de 10 a menos 8 segundos. Então, e aqui essa equação, essa última equação, está dizendo que a energia inicial, antes do salto quântico, menos a energia final, é a energia do fóton que sai, como a gente já aprendeu quando estudou os raios-x. Aqui novamente a mesma ideia, só para reforçar. Então, se você tem um gás excitado,
faz ele passar por uma fenda muito pequena, passar por um prisma, aí o que você vê na placa fotográfica são os espectros de energia dele, que eu já disse para vocês, que corresponde às camadas eletrônicas. Então, conclusão de tudo isso, o modelo básico do átomo é o mesmo para todos os elementos. Cada átomo possui uma série de níveis de energia que podem ser ocupados pelos seus elétrons. Quando um átomo absorve ou emite energia, os elétrons mudam de um nível de energia para outro. Uma vez que os níveis de energia são quantizados, o átomo somente é capaz de absorver ou emitir quantidades discretas de energia. Isso é, quantidades exatas de energia. O diagrama de níveis de energia para átomos de cada elemento é uma característica deste elemento. Então, cada elemento tem uma fotografia, uma digital do elemento químico. Isso é interessante porque, se vocês já estudaram cromatografia na bioquímica, você pode determinar o que existe numa solução. Vamos dizer que você tem uma solução lá e você não sabe o que tem dentro. Você pode passar por um espectro, passar por diferentes luzes de diferentes comprimentos de onda e determinar o que provavelmente tem nessa amostra, porque cada espectro desse é característico. Ele pode ser obtido através de espectros de absorção e emissão. Portanto, os espectros de absorção e emissão do material indicam a presença de átomos de diferentes elementos nesse material. Por exemplo, numa solução, como eu dei o exemplo. E aqui a gente entra no nosso capítulo propriamente dito. Esses dois, três slides iniciais era apenas uma introdução à descoberta da radioatividade. Então, nessa época áurea aí, que a gente já comentou quando falou de raio-x, começaram a ser observados fenômenos que não se conhecia até então. Por exemplo, Nipsey de San Vitor, em 1867, de uma emulsão de cloreto de prata, quer dizer, uma chapa radiográfica era velada quando posta na presença de urânio. Então ele associou esse efeito. Tinha uma amostra de urânio e velava a chapa, a chapa radiográfica. Esse era um fenômeno que tinha que ser explicado. Becquerel, no finalzinho do século XIX, repetiu o experimento e descobriu a radioatividade do urânio. Depois o casal Curie, em 1898, descreveram o rádio e o polônio como elementos dotados de radioatividade natural. Todos esses experimentos aí contribuíram muito para a própria teoria atômica, para a própria teoria quântica, pela mecânica quântica. Então, aí isso marca a descoberta da radioatividade. Na natureza nós temos elementos químicos naturais e também isótopos chamados radioativos. Na figura de cima, vejam, no núcleo a gente tem prótons e nêutrons. E aí você vê que quanto mais pesado vai ficando o átomo e o núcleo, você tem um aumento da energia, né? Então ali o urânio, que é um emissor de radiações, ele tem uma massa muito grande, 92 prótons, se você comparar ao hidrogênio ou ao hélio com só 2 prótons. Então aí a gente já pode observar uma tendência. Os elementos que são radioativos, que emitem radiação, eles normalmente são elementos pesados. O urânio é um caso típico. E a gente tem aí os isótopos. O que é o isótopo? São elementos que têm o mesmo número de prótons, mas podem variar no número de nêutrons. Por exemplo, para o hidrogênio, a gente tem o hidrogênio, que tem um próton e nenhum nêutron. O deutério, um próton e um nêutron. E o trício, um próton e 2 nêutrons. Então, na verdade, a gente teria 3 hidrogênios, 3 isótopos de hidrogênio, e diferindo no número de nêutrons. Isso aí depois a gente vai ver, altera a estabilidade do núcleo. Se faltar um próton, um nêutron, ou tiver um excesso de um deles, isso vai tornar esse elemento, esse isótopo, um isótopo radioativo. Então, são conhecidos na natureza núcleos que chamamos estáveis, que aparentemente não emitem radiação, e aqueles que são instáveis. Esses que são instáveis, o núcleo tem um excesso de energia, e a gente chama eles de elementos radioativos. Esse excesso de energia ele deve ser eliminado.
justamente para um núcleo desse instável, ele quer se tornar estável. Então ele vai emitir esse excesso de energia na forma de radiações. Ou radiações particuladas, como as radiações alfa e beta, ou na forma de radiações eletromagnéticas, que são as radiações do tipo gama. Vocês podem estar imaginando que forças que mantêm essa estrutura nuclear, né, um núcleo estável. O núcleo, vocês sabem, é um espaço muito pequeno. E então os físicos estudaram e concluíram que existe pelo menos 3 tipos de força para manter a estabilidade nuclear. A força forte, relacionadas aos prótons, que por serem positivos, desenvolvem entre si uma intensa repulsão. Então veja, muitos prótons positivos muito próximos, existe essa força repulsiva muito grande. E que é neutralizada por uma força atrativa especial chamada de força forte. Então ali é um equilíbrio instável, na verdade, porque qualquer coisa que desestabilize isso vai ser gerado muita energia que vai ser enviada para fora do núcleo. Depois a força super forte que atua sobre os quarks, em conjunto com a força forte, formando os nucleons. Os nucleons são os prótons e nêutrons. Então tem essa força atuando sobre essa subpartícula aí chamada quarks. E a força fraca que está relacionada com a promoção do desequilíbrio nuclear, sendo responsável pelo decaimento do nêutron. Então aí tem pelo menos 3 forças, né? Essas coisas elas vão evoluindo à medida que as teorias vão avançando. Mas, de certa forma, no elemento estável essas forças estão estáveis, e nos radioativos você tem alteração desse jogo de forças aí com emissão de energia. E aqui temos um gráfico importante para vocês, que é a linha de estabilidade nuclear. Ela relaciona o número de nêutrons com o número atômico. Então, para um elemento estável, o ideal é que o número atômico seja igual ao número o número de prótons seja igual ao número de nêutrons. Número de prótons ou o número atômico. Então, veja, né, essa linha em amarelo é a linha de estabilidade. Então, o elemento que está dentro dessa linha, ele normalmente é um elemento que não emite radiação, é um elemento estável. Mas veja que, a partir do número atômico mais ou menos 40, você começa a ter uma tendência de um aumento do número de nêutrons em relação ao número de prótons, quer dizer, um desvio dessa linha de estabilidade. Esses elementos que desviam é porque eles têm ou um excesso de prótons ou um excesso de nêutrons, e aí se gera instabilidade nuclear e a tendência do elemento ser um elemento radioativo. Então, para um elemento estável, a relação M sobre Z, número de nêutrons sobre número de prótons, deve ser igual a 1. Qualquer fuga disso, você tem a tendência de ter um elemento instável. O físico inglês Rutherford ele contribuiu bastante para o entendimento dessas radiações. E ele estudou as propriedades físicas das radiações alfa, beta e gama. Então, o que mostra na figura aí, você tem uma fonte radioativa, aí, no caso o urânio, e esse urânio, aí os físicos notaram que ele emite radiação. E normalmente essas radiações elas são, como a gente já falou, particuladas ou só energia. E as particuladas elas podem ter carga positiva ou negativa. Então ele coloca esse sistema aí num campo elétrico. Aí vocês estão vendo as cargas negativas em azul, as cargas positivas em vermelho. E, por exemplo, a radiação alfa, ela quando ela é expelida pelo núcleo do urânio, ela desvia para o lado negativo do campo elétrico, significando que essa radiação alfa, essa partícula alfa, ela tem carga positiva. E outro aspecto é que o desvio dela não é muito acentuado, não dá para ver muito bem nessa figura, mas se eu comparar com o desvio da radiação beta, que também é particulada, e no caso tem carga negativa, esse tipo de radiação beta, ela tem um maior desvio. Então, em relação à quantidade de desvio, você pode também inferir sobre a massa da partícula. E a gente já vai adiantando que a massa da partícula alfa é muito grande. A partícula alfa basicamente é
um núcleo de hélio com 2 prótons e 2 nêutrons, portanto é uma partícula pesada. E a partícula beta, ela é um pouco mais leve, a beta menos, por exemplo, que a gente vai chamar daqui a pouco de megatron, ela é mais leve, então ela desvia mais do campo. E a gama, ela não desvia para nenhum lado, e a massa dela, ela basicamente não tem massa, porque ela é uma radiação, ela é basicamente luz, né? Uma radiação gama de alta energia, então ela não sofre nenhum desvio. Assim vocês têm aí os 3 tipos mais importantes de radiação. Depois a gente vai ver que a beta pode ocorrer pelo menos em 3 aspectos diferentes. A gente vai ver isso nos próximos slides. E essa tabela, ela fala das radiações nucleares e algumas outras características dela, né? Então aí a gente tem todas essas que a gente vai ver. Partícula alfa, a beta negativa ou negatron, a beta positiva ou positron, os nêutrons e as radiações gama. Os seus símbolos e as cargas. Então a alfa tem carga mais 2, a beta negativa menos 1, a beta positiva mais 1, nêutrons e gamas, radiação gama não tem carga. Para nós é interessante, do ponto de vista de interação com a matéria biológica, as faixas de energia. Veja que são faixas de energia muito altas, mega 1 milhão de elétron-volts. Então a alfa tem de 3 a 9 mega elétron-volts e a sua penetração. Então no ar ela penetra de 3 a 9 centímetros, já na água apenas 25 a 45 micrômetros, muito pouco. Isso significa que a partícula alfa ela interage muito. Por ser pesada e por ter carga, ela interage muito e ela não penetra muito. Então sempre se diz que a pele barra a partícula alfa. Então se eu tiver um emissor alfa, aqui, um urânio, por exemplo, e ele estiver emitindo radiação alfa, ela não passa pela sua pele. A beta negativa e a beta positiva têm um comportamento mais ou menos similar. Elas têm uma quantidade menor de energia, mas um poder de penetração maior. Já chega na faixa de milímetros. Então ela pode penetrar no corpo. Os nêutrons e as radiações gama, aí sim tem um poder de penetração bem maior, né? No ar e mesmo na água. Então esses representam um maior risco se você quiser desenvolver métodos para conter essas partículas. Então é importante, além, não só a quantidade de energia que a partícula carrega, mas o seu poder de penetração. Como a gente vai falar dos isótopos radioativos, só para relembrar coisas que vocês já viram no segundo grau, que é a nomenclatura nuclear. Então, se você tiver um elemento X, você vai ter desse elemento com as características dele, o número de massa, que é a soma de prótons e nêutrons, seu número atômico é o número de prótons, e o número de nêutrons ali à direita, A menos Z. Então, para o iodo, por exemplo, ele tem massa 131, número atômico 53 e número de prótons 78. E a forma de representar os prótons é através da massa, né? Como eles diferem no número de nêutrons, os isótopos radioativos, por exemplo, o iodo tem vários isótopos radioativos. Então a gente representa assim, iodo 125, 126, 127, 128 e assim por diante. É dessa forma que a gente decaimento nuclear, alguns elementos radioativos perdem rapidamente a capacidade de emitir radiação. E o Rutherford cunhou o termo desintegração radioativa para expressar as transformações intranucleares capazes de promover o decaimento. A lei fundamental da desintegração radioativa e a atividade de uma amostra radioativa é um fenômeno, outra vez, exponencial. Então está aí a equaçãozinha exponencial, a gente já falou isso em atenuação dos raios-x, está aparecendo a letrinha E, então você já sabe que é uma equação exponencial. E nessa equação exponencial, o fator mais importante aí seria a constante de decaimento radioativo, o lambdazinho ali, menos lambda T. É ela que vai dar a característica do decaimento radioativo do isótopo que constitui a população, ali a amostra. Tá? Então, quanto maior a constante de decaimento radioativo, mais rápido aquele elemento vai se transformar. A cada emissão radioativa, o elemento pai se transforma no elemento filho, o elemento pai desaparece e é emitida essa radiação. A atividade de uma amostra também obedece uma equação exponencial que depende da constante de decaimento radioativo,
que está mostrada nessa segunda equação aí. Então, A igual a A0E menos lambda T, onde A é a atividade da amostra num tempo T, A0 é a atividade da amostra num tempo T igual a zero, e lambda é a constante de decaimento radioativo. Então, os físicos desenvolveram unidades para quantificar a atividade de uma amostra radioativa. Então, quanto maior a atividade de um elemento radioativo, significa que ele está emitindo maior quantidade de radiação. Uma das unidades é o becquerel, e o becquerel significa uma desintegração por segundo. Então, a cada segundo está havendo a transformação de um átomo em outro, e emissão de radiação. Um Curie, em homenagem ao casal Curie, representa a atividade de 1 grama de rádio 226 e vale 3,7 vezes 10 a décima. Ali não é 1010, é 10 elevado a décima desintegrações por segundo. Então, o Curie é uma unidade de atividade bastante alta. Aqui é outro conceito bastante importante em biofísica das radiações ionizantes, que é a meia-vida de um radionuclídeo, T-meio, que é o tempo necessário para que sofra um decaimento metade dos átomos de uma amostra radioativa constituída de um único radionuclídeo. Então, se você tem uma amostra de urânio ou rádio, por exemplo, essa amostra vai desaparecendo, porque se um átomo, quando emite uma radiação, se transforma em outro, aquele átomo pai ele vai subindo. Daqui a pouco, dependendo do tempo de meia-vida do elemento e da atividade desse elemento, aquela amostra desaparece. Então, cada amostra radioativa, isso aí é muito importante para a questão de segurança mesmo, para as pessoas que trabalham com radiações ionizantes. Então, existe uma relação inversa entre a constante de decaimento radioativo e o tempo de meia-vida. Então, quanto maior é o tempo de meia-vida, menor é a constante radioativa. Quanto mais rápido ele decai, maior a constante radioativa. Então, cada elemento radioativo vai ter o seu tempo de meia-vida específico. E nessa tabela, algumas características de alguns radionuclídeos. Então, tem uma série de radionuclídeos aí, com seus números atômicos, a massa e o tempo de meia-vida. Então, se vocês focarem nos valores de tempo de meia-vida, vocês podem ver que vocês acham de tudo ali. Tempo de meia-vida em horas, em dias, em minutos e até anos. É interessante, né? Então, isso é uma característica física do elemento, e ali na coluna da direita, os tipos de radiação que eles emitem. Aqui uma coisa que eu esqueci de falar no slide anterior, você vê aqui, a maioria emite radiação beta e gama, beta menos, beta mais, gama, alguns alfa e gama. É importante, a radiação gama, ela é uma radiação que a gente chama de secundária. Ela nunca emitiu, não existe um elemento que emite só radiação gama. Então, ela é o produto ou de uma emissão alfa ou de uma emissão beta. Então, as radiações alfa e beta são primárias e associadas a elas, depois a gente vai ver a razão, pode vir ou não uma radiação gama. Mas é interessante que, por exemplo, para radioterapia, na maioria das vezes você está interessado na radiação gama de alta energia para combater, por exemplo, um câncer, e não na radiação particulada. Então agora a gente vai começar a descrever os tipos de decaimento, dando início ao decaimento alfa, partícula alfa. A maioria dos elementos que apresentam decaimento alfa possuem um número atômico maior que 82, portanto são átomos pesados. Lembra daquela curva de estabilidade? A tendência era que átomos mais pesados sejam instáveis e, portanto, emitam radiação. E o interesse médico é grande, pois essa radiação causa ionização da matéria com a qual interage, além do que pode se acumular nos ossos. Então, principalmente pela sua massa, a tendência dela é se chocar com elétrons do meio onde ela está interagindo e arrancar elétrons desse meio, causando ionização da matéria. E também excitação. Aqui nós temos uma equação geral. Então, o elemento X, que vai emitir a radiação, ele tem uma massa A, número atômico Z, e não possui carga zero,
como mostrado aqui. E se transforma num elemento Y quando ele emite uma partícula alfa com massa 4, número atômico 2, número de prótons 2. Ele se transforma num elemento Y com massa menos 4, que é o que ele perdeu para a emissão da partícula alfa, e número atômico menos 2, além de perder também, como ele perde 2 prótons, ele fica com carga negativa de menos 2. E associado a essa emissão alfa, vai ter uma emissão gama, que a gente já vai entender essa emissão gama, mas o que representa a quantidade total de energia que esse processo mobiliza. Então, na verdade, o que eu estou tendo aqui é a transformação do elemento X num elemento Y. Então, essa transformação e essa perda de massa do elemento X, ela envolve bastante energia. Então, em resumo, a partícula alfa é formada por 2 prótons e 2 nêutrons, é semelhante ao núcleo de hélio. Para se transformar num átomo de hélio, só basta captar 2 elétrons elétrons do meio, e aí essa partícula pode se transformar num átomo de hélio, gás hélio. A emissão gama ocorre depois da emissão alfa se o núcleo ainda estiver excitado. A letra Q representa a energia equivalente à perda de massa ocorrida na transformação. Então, Rutherford ele postulou que o tempo de meia-vida dos radionuclídeos é inversamente proporcional à energia das partículas alfa. Isso aqui a gente já tinha comentado antes. Então, quanto menor o tempo de meia-vida, quanto mais rápido for o decaimento, maior a energia mobilizada no processo. E a interação e destino das partículas alfa, como a gente já falou, essas partículas interagem com átomos do meio através de colisões ou interação de campo elétrico. Então, elas podem atrair elétrons também por sua carga positiva, por atração eletrostática, e perdem energia. Assim, no seu trajeto provocam excitação e ionização do meio, e quando a partícula alfa torna-se muito lenta, acaba atraindo 2 elétrons e transformando-se em um átomo de hélio. Então, aí estão as características da partícula alfa. Então, vamos observar esse evento de decaimento do rádio 226. Ele é um elemento instável, radioativo, e ele se transforma no gás radônio 22286. Então, rádio 22688 se transformando em radônio 22286. Quer dizer, uma perda de 4 unidades de massa e 2 unidades de número atômico. Nesse diagrama da esquerda, você vê, está representado o tempo de meia-vida do rádio, que é 1620 anos, portanto, um tempo de meia-vida longo para os nossos parâmetros, e o que é a quantidade total de energia envolvida no processo de transformação do rádio no radônio, que é 4,87 MeV. Agora, veja, isso se dá pela emissão de uma partícula alfa, mas em alguns casos, bom, em 94,6% das vezes, o rádio se transforma em radônio utilizando toda essa quantidade de energia, 4,87 MeV. Mas às vezes, calha dele cair em estados intermediários de energia. Por exemplo, em 5,4% das vezes, ele cai, sobra uma quantidade de energia de 0,19 MeV, e essa energia que sobra sai na forma de uma radiação gama. Então, por isso que a gente falou anteriormente que a gama é uma radiação secundária. Ela é produto de uma emissão alfa quando o núcleo ainda fica num estado excitado. E existem outros também estados intermediários. E, então, portanto, nesse processo podem ser emitidas radiações gamas de diferentes energias. E à direita, eu tenho um exemplo também, um emissor alfa, o polônio 21484, se transformando em chumbo 21082. Esse diagrama é mais fácil de compreender. Veja ali, tem a quantidade total de energia envolvida no processo, é 7,833 MeV. Na maior parte das vezes, o polônio se transforma em chumbo, utilizando toda a energia, então não sai nenhuma radiação gama intermediária, mas em
Em alguns casos, a partícula alfa não é emitida e ainda o núcleo fica excitado. Então, o restante ali, no caso 0,80 MeV, sai na forma de uma radiação gama. Na radioterapia, normalmente se tem interesse em utilizar o raio gama. O raio gama, como a gente sabe, ele também é uma radiação ionizante e, por exemplo, as bombas de césio, bombas de cobalto, na verdade elas usam a energia dessa radiação gama secundária. Nesse slide, isso aqui é um estudo da trajetória da partícula alfa numa câmara de bolhas de Wilson, que é uma maneira de ver os tipos de interação que ocorre com a partícula alfa. E na câmara de bolhas de Wilson, na verdade essa câmara é uma câmara com umidade, e quando a partícula alfa ela se desloca, você consegue traçar a trajetória dela. Então, a trajetória da partícula alfa nessa câmara é uma trajetória retilínea. Eu não sei se vocês conseguem notar uns raios saindo dali. Isso é justamente quando há choque de elétrons com os átomos do meio, a partícula alfa acaba arrancando elétrons e esses elétrons são deslocados dos átomos. Na verdade, aí se trata do efeito fotoelétrico. Então, então cada evento desses que acontece, a partícula alfa vai perdendo essa energia até que toda a energia seja dissipada e ela capta 2 elétrons se transformando num átomo de hélio. E esse slide mostra 3 exemplos de séries radioativas naturais. Então, o que acontece, por exemplo, se você olhar nessa série do urânio, há várias emissões, tanto alfa quanto beta, ao longo dessa série. Então, por exemplo, o urânio 238 se transforma no tório 234, emitindo uma partícula alfa. Depois, o tório em protacnídeo, ou tório, emitindo uma partícula beta. Depois, protacnídeo, urânio, e vai assim até chegando no final, quando o polônio 210 se transforma no chumbo 206, que finalmente é um elemento estável e já não emite mais radiação. Então, existe uma série de emissões nessas séries radioativas naturais. Então, existe a série do urânio, do actinídeo, série do tório, e todos acabam chegando em elementos, e na verdade em elementos, se você olhar ali, chumbos estáveis com diferentes números de massa. Essas são emissões radioativas naturais. Logo, logo a gente vai ver que existem elementos radioativos, mas produzidos em aceleradores de partícula, por exemplo, artificiais. Falando agora dos 3 tipos de decaimento beta. Então, existem 3 formas de decaimento beta. A emissão dos negatrons, que são as partículas beta-, a emissão de positrons, que são as partículas beta+, e o processo chamado de captura de elétrons. A gente vai ver as características de cada um deles. Começando pelos negatrons, beta-, constituem a maioria dos radionuclídeos utilizados como traçadores. São partículas semelhantes a elétrons. Só que esses, no caso, eles têm origem nuclear. Mas você não pode distinguir uma partícula beta- de um elétron orbital. O comportamento dele é praticamente idêntico. Então, aqui quando ele fala de traçadores, isso normalmente você pode incorporar um emissor beta+, ou beta-, em átomos que fazem parte do metabolismo normal. Por exemplo, você pode incorporar uma partícula beta num carbono, e esse carbono fazer parte de uma proteína, por exemplo. Então você pode, ou de uma enzima, então você pode usar eles como traçadores de rotas metabólicas. Então aí a gente já está falando de radiodiagnóstico. E por outro lado, quando eu mencionei da utilização da radiação gama em terapia contra câncer, por exemplo, aquilo é radioterapia. Então as doses de radiação utilizadas no radiodiagnóstico, elas são bem menores do que na radioterapia. Mais para frente a gente vai chamar a atenção disso.
A equação geral da emissão beta-, você está vendo aí em vermelho, um elemento X com número atômico Z em massa A e sem carga, emite uma partícula beta-, aumenta o seu número de massa e ganha uma carga positiva, o elemento Y, que foi transformado pelo decaimento do elemento X. Emite uma partícula beta-, esse Vzinho aí é uma partícula chamada antineutrino. Também a emissão de uma radiação gama secundária e que a gente já sabe que é a quantidade total de energia utilizada no processo. A conversão nuclear que explica o decaimento beta-, é quando um nêutron se transforma num próton dentro do núcleo. Isso é, nesses elementos que emitem radiação beta-, existem um menor número de prótons do que de nêutrons. Então, quando um nêutron se transforma num próton emitindo uma partícula beta, o núcleo atinge a estabilidade. Então, o emissor beta apresenta um excesso de nêutrons em relação aos prótons. A partícula beta é idêntica a um elétron orbital, com a diferença de que ela tem origem nuclear e possui grande energia cinética. Esse slide é para mostrar o que é esse antineutrino. Só que esse antineutrino tem interesse para os físicos, é claro, para as teorias atômicas, mas aqui para a gente não tem utilidade prática, mesmo porque é uma radiação que interage muito pouco com qualquer coisa. Mas, de qualquer forma, de onde vem esse antineutrino? Vocês olham nesse gráfico da esquerda, ele representa um espectro de energias das partículas beta negativas. E você nota que esse é um espectro contínuo. Né? Tá vendo lá no eixo Y, você tem um número de partículas, ele é alto, e à medida que a energia vai aumentando, o número de partículas com energia maior, até o máximo de 0,15 MeV, vai diminuindo. Então você tem partículas beta sendo emitidas com toda essa gama de energias, desde próximo a 0 até 0,15 MeV. Quando há uma emissão beta que não usa essa quantidade total de energia, como ele está mostrando aí na figura, por exemplo, a energia da beta- só vai até 0,05, um pouquinho mais. O que falta para 0,15 sai na forma de um antineutrino. Isso foi descoberto, como vocês veem no texto em vermelho, por Wolfgang Pauli, em 1931. E Pauli ele previu a existência do neutrino e do antineutrino também. Esse que a gente está comentando é o antineutrino. Depois, quando a gente falar do positron, que é o beta+, que é a partícula beta+, aí a gente vai falar do neutrino. Isso porque era contínuo o espectro das partículas betas emitidas pelos radionuclídeos, como mostra o gráfico, esse gráfico da esquerda. A energia delas variava de valores mínimos até o máximo, de 0,15 MeV, característico de cada tipo de emissor. Pauli propôs que ao se formar uma partícula beta, deveria também ser criada uma antipartícula, o antineutrino, que também era emitida do núcleo. No gráfico da direita, o exemplo. Esse exemplo é o exemplo do carbono 14, que é um átomo radioativo do carbono, se transformando em hidrogênio 14,7. Então, carbono 14,6 se transformando em hidrogênio 14,7. Um aumento do número atômico e um aumento do número de massa. A quantidade de energia mobilizada nesse processo é de 0,156 MeV. O tempo de meia-vida, 5.730 anos. Vocês já ouviram falar sobre a datação de carbono 14. Então, esse tempo de meia-vida alto, né? Alto para os nossos padrões, ele é apropriado para fazer datação de artefatos, de ossos, fósseis, né? Justamente devido a essa quantidade de anos aí do tempo de meia-vida. E a emissão beta, então aí você não tem nenhuma outra emissão além do antineutrino. Nesse caso específico, você não teria uma emissão gama associada. Outros exemplos de emissores beta-, carbono 14, a gente já comentou, o trício, que é o H3,
o fósforo 32, estrôncio 35, iodo 131, cloro 39. Todos eles são utilizados como traçadores e utilizados em radiodiagnóstico. Essa é uma área de medicina chamada de medicina nuclear, que utiliza essas ferramentas de elementos radioativos para diagnóstico e para terapia. A interação e destino das partículas beta, vocês podem olhar nessa figura da direita, que é a câmara de bolhas de Wilson. Ali você tem ar frio saturado de vapor de água. Então, quando a partícula se desloca, ela deixa um rastro, como se fosse um avião a jato no céu, deixando aquele rastro. E veja que a trajetória da partícula alfa na câmara de bolhas de Wilson, ela é sinuosa, porque a partícula beta é uma partícula leve, praticamente não tem massa, e cada interação que ela faz com o meio, com os átomos do meio, com os elétrons do meio, causando ionização e excitação, ela desvia sua trajetória. Então, dá origem a essa trajetória sinuosa. Na figura da esquerda, aqui ele está mostrando a transformação de cloreto 3917 em argônio 3918 pela emissão de partícula beta menos. E veja que nesse caso aí, você tem vários estágios intermediários que não utilizam aqueles 3,44 megaelectronvolts que são necessários para a conversão, para essa transformação. Então, você vai ter aí associado radiações gama de diferentes energias. O outro decaimento por emissão beta, emissão de pósitrons, partícula beta+. Então, muitos emissores beta+ são utilizados como traçadores também. Não são naturais e devem ser produzidos em reatores nucleares ou aceleradores de partículas. Como a gente falou anteriormente, a maioria tem número atômico menor que 85. Então, você tem uma classe de elementos radioativos naturais e outras que são produzidas em aceleradores de partículas ou reatores nucleares. Então, a tecnologia, a ciência, a tecnologia, a física, né, a física nuclear, ela aprendeu a controlar isso e produzir esses radionuclídeos e que principalmente são usados aí para diferentes propósitos. E na área biomédica são bastante utilizados. A equação geral do emissor de pósitrons. Então, o elemento X se transforma no elemento Y, ele diminui a sua carga, fica com uma carga negativa e também o seu número atômico. Emite uma partícula beta+, e agora, no caso, um neutrino, que é a antipartícula daquele antineutrino, né? Uma radiação gama pode estar associada, e o que a gente já sabe que é a quantidade total de energia. Esses radionuclídeos, então, qual é a conversão que explica uma emissão beta+? É quando um próton se transforma num nêutron. Então, é um núcleo que tem falta de nêutrons. Então, um próton se transforma num nêutron e dá estabilidade para esse átomo. Esses radionuclídeos possuem uma relação nêutron-próton desfavorável, lembrando outra vez daquele gráfico de estabilidade nuclear, e a sua estabilidade é aumentada quando transformarem um próton em um nêutron. Exemplo, sódio 22. A interação e o destino dos pósitrons, isso é interessante. Ó. Depois de ejetado do núcleo com alta velocidade, produz excitação e ionização do meio. Essas duas são as duas formas básicas de interação das partículas com o meio. Excitação, joga um elétron por uma camada mais energética, e ionização, quando arranca um elétron da eletrosfera do átomo onde ela está interagindo. Contudo, sendo ele a antipartícula do elétron, possui vida efêmera, pois logo interage com o elétron do meio e sofre aniquilação. Matéria e antimatéria transformando-se em energia eletromagnética. Isso é o contrário daquele processo que eu expliquei numa aula anterior. Aquele processo em que um fóton, passando próximo do núcleo, ele pode se transformar em duas partículas. Aqui, o encontro de duas partículas, um pósitron e um negatron, ele se transforma em energia eletromagnética com uma quantidade fixa de energia, e ali está mostrando 1,022 megaelectronvolts. Dois fótons
cada um com 511 keV. Nesse slide se mostra o esquema do decaimento do sódio 22 por emissão beta. É a mesma coisa, o sódio 2211 se transformando em neônio, que é um gás, 2210. Aqui você veja, na minoria das vezes em que acontece a transformação, 0,06% das vezes, a beta é emitida sem nenhum estágio intermediário. Em outras vezes, você pode ter emissão gama e captura eletrônica, que a gente já vai explicar. A quantidade total de energia desse processo é 2,842. Sempre você tem que atingir essa quantidade de energia, senão há necessidade da emissão de radiação gama. Depois, mais para frente, a gente vai falar de uma técnica de imagem que é chamada PET scan, que é Positron Emission Tomography. Então, se desenvolveu um tipo de tomografia baseada em emissores beta+, normalmente para fazer escaneamento do cérebro, imagem cerebral. E por último, a captura de elétron orbital, que é considerado também um decaimento do tipo beta. Esse é o tipo de decaimento que ocorre com o iodo 125 e o ferro 55. Então, o núcleo absorve um dos elétrons orbitais e esse reage com um próton para formar um nêutron. Então, esses elementos eles têm falta de nêutron. Então, é absorvido, é como se fosse sugado um elétron da eletrosfera, normalmente é a captura K, da camada K, e isso acaba se transformando num nêutron. Ali está a equação geral, aí também tem associado um antineutrino, radiação gama, e a captura K é o tipo de decaimento que ocorre em radionuclídeos com baixa relação nêutron-próton. Praticamente todos os elétrons absorvidos pertencem à camada K, e a única emissão nuclear é um neutrino. Uma característica dessas partículas é que são monoenergéticas, isso é, todos transportam a mesma quantidade de energia. Então, isso pode acontecer com o cromo 51, sódio 22. E assim a gente termina os três tipos de emissão beta. Os negatrons, os pósitrons e a captura de elétron orbital. Outro tipo de transformação são o que a gente chama de transições isoméricas. Aqui não há transformação de um elemento em outro, mas uma mudança do estado de energia. Então, isômeros são átomos de um mesmo elemento cujos núcleos se diferenciam apenas pela quantidade de energia que possuem. O estado excitado é instável e o núcleo tende a perder o excesso de energia, emitindo uma radiação gama. Ao estado excitado, chamamos de estado metaestável. Então, o processo de desexcitação pode ocorrer por três modos. Uma emissão gama, uma radiação gama, uma conversão interna, isso é, o fóton ejetado pelo núcleo interage por efeito fotoelétrico com um dos elétrons orbitais, arrancando-o e produzindo raio-x. Característico, radiação UV ou outras radiações eletromagnéticas, dependendo de que órbita que esse elétron está. E produção de par. Quando o núcleo tem um grande excesso de energia, é capaz de produzir uma radiação gama de no mínimo 1,022 MeV. E essa equação em vermelho ela mostra um elemento químico em um metaestado, esse AM. Então, por esse processo de desexcitação, ele emite uma radiação gama, por exemplo, e se torna estável. Como resumo das interações das radiações ionizantes com a matéria, então, basicamente vai ser excitação e ionização, primária e secundária. Partícula alfa, então, excitação, quando um elétron é deslocado para uma camada mais externa, mais energética, ionização primária e secundária. Os negatrons, excitação, ionização, e Bremsstrahlung é aquele raio-x de frenagem. Então, como o negatron é um elétron, ele tem esse comportamento também.
Os pósitrons, eles sofrem aniquilação, que é quando eles encontram uma beta menos, um elétron errante. Então eles se aniquilam, formando energia, formando 2 fótons. E os raios gama e raio X podem produzir efeito fotoelétrico, efeito Compton, produção de par e fotodesintegração. Então esse é o resumo das interações dos diferentes tipos de radiação com a matéria física e biológica.